Olá, bom dia, paz do Senhor, desculpe, teve um probleminha aqui de transmissão. Bom dia, hoje dia 10 de abril de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já manifestou, já concretizou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos como quem sonha, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres, e que essa presença, esse mover, essa plenitude do Senhor se estabeleça poderosamente sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, hoje, continuando, Mateus capítulo 17, do versículo de 14 em diante, né? Estamos falando Mateus 17, 14 em diante, mas destacando o tema, né, importante para nós nesse momento, né, que eu tenho colocado diante do Senhor, que é o jejum. Então Mateus 17, versículo 14, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino, e, desde aquela hora, ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois é verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e de jejum. Então havia um problema, uma dificuldade. Jesus tinha subido ao monte, né, para orar, e ali com seus 3 discípulos mais chegados, André, Pedro e João, Tiago, João e Pedro, Tiago, João e Pedro, os 3 mais próximos, né, de Jesus. E a palavra do Senhor fala que foi um momento maravilhoso da transfiguração. Elias, Moisés, e ali o Senhor Jesus ficou com o seu corpo, a sua aparência glorificada, uma grande bênção. Mas ao descerem, eles encontraram os outros discípulos lá ao pé do monte. E ali um pai estava desesperado, porque o seu filho estava lunático, diz a Bíblia, endemoniado. E a palavra do Senhor mostra de que aquele homem estava recorrendo ao Senhor Jesus, porque os discípulos que estavam ali não haviam conseguido expelir aquele demônio. E aí Jesus liberta aquele menino e fala que há certas castas que só saem com jejum e oração. Obviamente, né, alguns dizem até que as castas aqui não está se referindo apenas aos demônios, mas também aos fariseus que estavam ali discutindo com os discípulos, né? Bom, mas enfim, mas eu estou falando com você, conversando com você sobre o jejum. Amanhã, domingo, né, eu quero começar de maneira coletiva.
E eu sempre falo isso, não é que nós não estejamos jejuando ou não é que nós não tenhamos jejuado, mas de maneira coletiva, começarmos o jejum amanhã, né, domingo, às 4:30 da tarde, na nossa segunda reunião. Por quê? Porque por uma série de motivos. Mas a Bíblia nos ensina a ter a verdadeira motivação. E essa motivação, ela é particular, ela é individual. Esse sentimento em relação ao jejum. Por quê? E aí a gente conversou. Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai. Ou seja, quando jejuardes, no plural. Quando jejuares, no singular. Então, é uma prática. E eu falei para você, foi uma prática no passado, né? É uma prática que o Senhor Jesus pontua, porque ele também, né, pratica o jejum, e muitas das vezes, mas ele também recomenda, ele propõe o jejum. Então, ele não discute se o jejum é necessário ou não. Ele está partindo de um ponto. Quando jejuardes. Então, essa condição, ela é uma condição sine qua non, de antes, de agora e para sempre. Jejuar. E por que jejuar? Qual a razão de jejuar? Aí nós lemos Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: olha, o pão é necessário? Claro. Tem o seu valor? Com certeza. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, não era apenas o pão, e eu falei isso para você e deixei bem destacado, só para a gente lembrar, o pão natural, pão de fermento, pão físico, ele é necessário, mas ele simboliza, ele representa o pão espiritual. Ou seja, né? Se o pão físico representa o pão espiritual, o que é o mais importante? É o pão espiritual ou o pão físico? Ou o pão de farinha de trigo? O que você acha? Então vou te responder. Lógico que o espiritual sempre está acima do físico. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como já está declarado no céu, como já é uma lógica celestial. Em outras palavras, então eu estou trazendo para a terra o ambiente, a lógica, a palavra, a consistência espiritual do céu, que é o lugar de habitação do Senhor. Aí eu estou falando céu no singular, céu, o céu dos céus, né? O ambiente celestial de glória de Deus. Então, essa condição nos ensina que tudo que é físico é o símbolo, é a figura daquilo que, excelentemente falando, é espiritual. Então, o que o Senhor Jesus está respondendo para o diabo aqui em Mateus capítulo 4, lógico, fazendo referência, já lemos ontem, a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem. Aí em Deuteronômio ainda fala, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então,
o que Jesus está falando? E aí a gente pontuou. Tem o pão físico e o pão espiritual. Geralmente, na nossa maneira de ser, nós damos mais importância ao pão físico e menos importância ao pão espiritual. E essa inversão de valores traz desconexão, desequilíbrio na nossa vida, na nossa maneira de ser. Então, qual é o nosso desafio? É trazer o pão físico para esse nível e colocar o pão espiritual no seu verdadeiro nível. E o que é o pão espiritual? O pão espiritual é a palavra de Deus. São as coisas celestiais. São todas vamos dizer, tudo aquilo que diz respeito à morada eterna. Tudo que diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é pão espiritual. É a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que vem da boca de Deus. Ou como fala em Mateus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, é tudo e a palavra. Esse é o pão do céu. Então, quando eu jejuo, e que é realmente o que Jesus está colocando isso de maneira muito clara e muito didática quando ele responde ao diabo, porque o diabo o desafia no seguinte ponto. Olha, em outras palavras, tá? Eu tô amplificando aquilo que estava acontecendo. Então, o diabo está falando o seguinte: olha, Jesus, você já está 40 dias sem comer. Pede que essas pedras se transformem em pães. Né? O diabo diz assim: manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus está enfrentando o seu maior oponente, que não é o diabo, por incrível que pareça. Ah, mas a Bíblia não fala em Lucas, né, que o diabo tentou em todas as coisas? Sim. Mas a Bíblia não fala que Jesus foi tentado aqui, exatamente no 40º dia da sua consagração, do seu jejum? Sim. Mas o que Jesus precisava desafiar e enfrentar não era o diabo, mas era a sua própria alma. Tá? Por quê? Veja só, e a seguir do quê? Do batismo de Jesus, quando está comprovado de maneira real a constituição, o chamado e a unção de Jesus Cristo ali no batismo de João Batista. E aí diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro ele foi levado ao deserto para o quê? Para, subjugar a sua alma. Então por que eu e você jejuamos? Para, em primeiro lugar, subjugarmos os nossos sentimentos, a nossa alma, aquilo que entendemos que somos, aquilo que entendemos e pensamos e sentimos que é o melhor para nós. Então, é por isso que eu falo para você que o melhor jejum, já diriam os antigos, é quando eu jejuo de mim mesmo. Por quê? Porque o jejum em via de regra, e aí vamos começar a falar, lembra que eu falei de um grupo? Um grupo de nós, mais do lado pentecostal, neopentecostal, fala muito do jejum até. E a todo momento está proclamando o jejum. Esse é um grupo. O outro grupo de nós, que é o grupo mais tradicional, das igrejas mais históricas, mais centenárias, ministérios assim, centenários, de muita história, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, não falam tanto do jejum. Então, para aqueles que falam, e até proclamam jejum, vez por outra, sempre estão falando,
O que Deus está preocupado, e por isso que nós estamos conversando sobre o jejum, porque Jesus fala certas castas que só saem com jejum e oração. Ou seja, existe uma prática. Essa prática você observa durante toda a história do povo de Deus. Os patriarcas jejuaram, os profetas jejuaram, os reis jejuaram, eu vou dizer no plural, né? Os povos, mas também o povo de Deus jejuou, Jesus jejuou, os discípulos jejuaram, os apóstolos mais tarde, já no livro de Atos, nas epístolas, também jejuaram, também promoveram jejuns, tanto pessoais como coletivos. Então o jejum é uma prática. Quando jejuares, singular, quando jejuardes, plural. Então é uma prática tanto individual como coletiva. Então por que jejuar? Qual a razão? Qual a primeira etapa do meu jejum? O meu jejum não é para sacrifício, não é para o meu flagelo físico, mas é para o meu flagélico, o meu flagelo é para o meu flagelo de alma. Presta atenção que diz a palavra do Senhor em Salmos 35, versículo 13, que nós lemos ontem. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Então, para que serve o jejum numa primeira etapa? Para afligir a minha alma, não é para eu afligir a minha carne. Ao contrário do que, desculpe, muitos desses grupos, e é sem querer, às vezes é por falta de alguém ensinar mesmo, tá? Às vezes não é não é por dolo, né? São servos de Deus, não é isso. Mas muitos desses grupos que proclamam jejum, fala do jejum em relação ao afligir o físico. Não. Jejum é para afligir a alma. Olha só, vou repetir, Salmo 35, 13. Eu afligia minha alma com jejum e em oração, e me reclinava sobre o peito. Ou seja, eu me derramava, em outras palavras, eu me derramava diante do Senhor, afligindo a minha alma. Por que eu preciso afligir a minha alma? Porque em Jesus, em primeiro lugar, quando o Senhor, o Espírito Santo, o impeliu ao deserto, foi para quê? Para que ele fosse tentado pelo diabo, mas o diabo só chegou no 40º dia. E esses 40 dias foi para que Jesus afligisse a sua alma. Eu jejuo porque eu quero afligir a minha alma. E eu falava com a Amanda, né? Não sei se a Amanda está aqui hoje, mas eu conversava com a Amanda ontem. Eu falava o seguinte, que a questão toda é eu ter os meus absolutos, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, aquilo que eu avalio sobre mim, sobre tudo que está ao meu redor, porque eu sou um ser pensante, óbvio. Né? Eu sou um ser pensante. E porque eu sou um ser pensante, eu preciso o quê? Eu preciso colocar esses meus pensamentos diante do Senhor. Então o que Jesus fez durante esses 40 dias? Ele afligiu a sua alma. O que nós devemos fazer em primeira instância para que tudo dentro do jejum se estabeleça de maneira ordeira, organizada? Afligir a minha alma, não é afligir o meu corpo. Ué, mas eu não vou ficar sem comer? Jejum não significa, na forma etimológica, né, na raiz da palavra, abstinência de algo ou abstinência de comida? Com certeza. Eu estou colocando o pão material, o pão de farinha de trigo, né? É só uma maneira de falar, né? Qualquer coisa que para mim seja cara, seja... eu não posso ficar sem, então eu coloco isso sob o pão espiritual. Porque o que importa para mim é o pão espiritual.
O que importa para mim é o alimento que alimenta a minha alma. E eu só posso alimentar a minha alma quando eu aflijo a minha alma. Exatamente o que o Senhor mais tarde fala lá no Getsêmani. Pai, afasta de mim esse cálice. Porque na minha carne eu estou fraco, mas no meu espírito eu estou pronto. Então ele está o quê? Ele está exatamente de maneira muito organizada, muito coerente, muito consciente, dizendo: a minha alma está gritando. Na minha alma, eu não quero passar por essa vergonha. Mas eu também, na minha alma, eu não quero me separar do Senhor, do Pai, que era a grande aflição de Jesus. A grande aflição de Jesus não era sofrer o flagelo da chicotada, do açoite, da coroa de espinho, de tudo que ele sofreu, porque tudo isso doeu e ele sofreu. Mas o maior sofrimento é ficar separado do Pai, porque ele estava, desculpe o termo, num momento profano, não ele, mas o ambiente era profano, porque ele se fez maldição, ele se fez pecado, ele se fez iniquidade, ele se fez abominação, ele se fez, tudo aquilo que é de maldição, que é de maldade, de iniquidade, de pecado, de transgressão, ele estava levando para a cruz. Então, a maior aflição, o maior flagelo de Jesus, não obstante existir o flagelo físico, era o flagelo de alma. Por quê? Porque ele estaria distante do Pai. Então, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi levado para ser tentado pelo diabo, mas para ser tentado pelo diabo, ele necessitaria, em primeiro lugar, vencer a sua tentação pessoal. Então eu e você, nós jejuamos de maneira pessoal, por quê? Porque nós temos sentimentos, nós temos absolutos, nós temos demandas, nós temos contingências, só que tudo isso precisa estar completamente esquadrinhado diante do Senhor. E essa nossa humanidade, essa nossa alma que grita, que é desesperada, que é egocêntrica, que é antropocentrista, como dizem os filósofos, essa minha alma precisa estar completamente controlada, dominada, domesticada por mim próprio. Quantas vezes eu e você já não falamos: ai, mas eu falei tal coisa, eu não deveria ter falado. Ah, mas eu fiz tal coisa, que era o que eu estava conversando com a Amanda ontem. Ah, mas eu fiz tal coisa, eu não deveria ter feito. Ah, mas eu tomei tal decisão e foi no calor da situação. Foi no calor da discussão. Foi no calor do conflito. Foi no calor disso e daquilo. Não, a minha alma precisa estar o quê? Completamente, vamos dizer assim, afligida pela minha constituição espiritual. Porque Paulo já disse: o maior inimigo do meu espírito é a minha carne. A minha carne milita contra o meu espírito contra a minha carne. E essa é exatamente a dinâmica do meu ser durante as 24 horas do dia. É o espírito lutar contra a carne contra o espírito. E o fiel da balança, quem é? A minha alma, porque eu sou alma vivente, como diz lá em Gênesis. Eu sou um ser composto, na minha unidade, eu sou uma unidade composta, porque eu sou carne de um lado, sou espírito do outro, mas a minha alma é o fiel da balança, porque ela precisa estar completamente saudável. E para que ela esteja saudável, ela precisa estar subserviente à vontade do Pai. E isso não é natural, isso é espiritual. E se, portanto, é espiritual, eu preciso lutar
todos os dias, e é por isso que Paulo fala, eu esbofeteio a minha carne todos os dias. Por quê? Porque ele precisava afligir a sua alma. Então jejum não é para afligir o físico, é para afligir a alma. Por quê? Porque no meu jejum eu vou buscar o pão do céu, eu vou buscar a palavra de Deus, e eu vou nortear toda a minha vida não pelos meus absolutos, não por aquilo que penso, não por aquilo que sinto, não pelas minhas machucaduras, pelos meus traumas, pelos meus ressentimentos, pelo meu egoísmo, pela minha inveja, pela minha maneira corrupta de ser como ser humano, não. Mas eu vou buscar exatamente, eu vou me amparar no verdadeiro alimento que vai me equilibrar. Aí esse verdadeiro alimento vai me equilibrar no meu emocional, no meu espiritual e lógico, né, como diziam já, né, as filosofias orientais há séculos, elas dizem assim, mente sã, corpo são, mente sã, não é? Então, por causa dessa sanidade, essa sanidade reverberar sobre o meu corpo, sobre a minha saúde, sobre o meu futuro. Então, o jejum é essa prática. E eu quero falar para você que muitos na palavra do Senhor, em vários momentos, proclamaram o jejum, né? Então, no livro de Esdras, capítulo 8, versículo 21, diz assim, então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Olha aí, para nos humilharmos perante o nosso Deus, tá? Tá aqui. Para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei do exército e ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei e tal, e continua falando. Então o que Esdras estava falando? Esdras está aqui no momento, só para você lembrar da história, Esdras está no momento aqui de repovoação, né, da região de Israel. Né? Ele já estava, junto com todo o povo, mais de 4 milhões de pessoas, estavam cativos há bastante tempo da Babilônia. A Babilônia foi tomada pelos medo-persas, que é o próximo império, né? É o império do momento, do tempo de Esdras, e os medo e persas, na pessoa de Dario, liberaram o povo para irem reconstruir Jerusalém e, portanto, voltarem à sua terra. E Esdras, né, foi mandado como liderança para reconstruir o templo. Então se juntaram lá os sacerdotes e uma pequena mesmo, porção do povo para que fosse junto com ele. Então Esdras convocou o povo. Aí depois agora eu fiquei com vergonha. Ele próprio está falando aqui. Por que ele ficou com vergonha? Como que eu vou pedir equipamento, proteção, segurança, exército, tudo aquilo que eu preciso, se eu falei que a boa mão do Senhor está comigo? É um contrassenso. Eu falei que a boa mão do Senhor está comigo e agora eu vou precisar da ajuda do rei? O que ele fez? Ele ordenou e proclamou um jejum coletivo para que eles pudessem buscar ao Senhor e para que o Senhor pudesse fazer a diferença naquela jornada. E realmente aconteceu, e o Senhor abençoou a Esdras e todo o povo, e eles caminharam de volta, praticamente 1.500 quilômetros, né? E o Senhor lhes deu bom êxito, e eles chegaram na terra de Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Então, esse jejum era para quê? Para que o Senhor preste atenção, que esse dado é muito importante, para que o Senhor pudesse não apenas dar voz à sua vontade,
mas para que o Senhor trouxesse recursos dentro de um plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Levar o povo de volta a Jerusalém para que reconstruísse o templo. Então, o plano de Deus sempre será para a adoração dele. Por que Moisés liberta o povo das garras do Egito? Moisés está falando ali para o faraó, não vou ler, mas só estou falando para você que existe uma lógica. Por que Moisés pediu para o faraó libertar o povo e tudo aconteceu? Por quê? Qual a razão? Para que o povo pudesse adorar o seu Deus diante da sua face no deserto. Está escrito lá. Então havia um propósito macro, um propósito maior, um propósito excelente. Qual era? Buscar a Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a vontade de Deus. E assim nesse momento de Esdras também. Então não era pura e simplesmente, né, individualmente falando, para os objetivos pessoais de cada um. Porque aí poderia falar, nós precisamos sei lá, de mais comida, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso de uma casa nova, nós estamos indo para uma terra diferente, eu quero uma porção de terra que seja adubada, que seja boa para plantar tal agricultura. O povo poderia fazer jejum por uma série de coisas, mas o jejum não era com esse propósito. O jejum era para que alcançasse o propósito já estabelecido do Senhor. Qual era o propósito estabelecido do Senhor? É para que o povo chegasse à terra prometida não apenas bem, saudável, protegido, em segurança, mas para que tivesse mantimento, para que tivesse provisão. Com qual propósito? Chegar na terra prometida. Qual o propósito para chegar na terra prometida? Para reconstruir o templo. Qual o propósito para reconstruir o templo? Para fazer adoração ao Senhor. Para oficiar diante do altar do Senhor. Assim, sempre tendo uma linha de raciocínio. O que a gente percebe que alguns fazem o jejum, mas é para o seu bem. Não é para o bem do propósito de Deus. Para salientar, para destacar, para sublinhar o propósito de Deus na minha vida. Mas é para o meu bem. Então esse jejum não é um jejum recomendável, proposto pelo Senhor. Esse jejum tem uma outra finalidade. E com certeza essa finalidade não é Deus. Por isso que eu sempre falo para você que o melhor jejum, o mais perfeito jejum é quando eu faço o jejum de mim. Esse é o melhor jejum. Foi por isso que Jesus foi para o deserto. Porque Jesus fez o quê? Como diz a palavra no livro de Salmos, ele afligiu a sua alma. Em primeiro lugar, eu faço o jejum para afligir a minha alma, não é afligir o meu físico, não é fazer sacrifício de comida, mas é o meu sentimento, é afligir a minha alma, é a motivação, é o sentimento, é exatamente a base saudável para que eu faça jejum. Aí diz a palavra do Senhor assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Claro, por que ele atendeu? Porque havia um propósito de Deus. E quando eles jejuaram, eles afligiram a alma em relação ao propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Voltar à terra prometida. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1, olha, exatamente a mesma coisa, um dos textos mais lidos, mais pregados, principalmente sobre esse tema jejum, né? Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Então Josafá
teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força, o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, a possessão que nos deste em herança. Quer dizer, Josafá está levando diante do mundo espiritual os propósitos de Deus e o que significava aquela invasão daqueles povos pagãos e inimigos. Não obstante serem irmãos, mas eles estavam como inimigos naquele momento. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, mulheres, filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, e aí fala dos sacerdotes, e disse: dai ouvidos a todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, porque por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem, tal, e aí continua: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Então, só para a gente lembrar, e eu vou terminar aqui, amanhã a gente continua. Josafá proclamou um jejum, porque ele estava no lugar que deveria estar, segundo a vontade de Deus. Ele estava no lugar que o Senhor havia profetizado e estabelecido por sobre aquele povo, segundo a vontade de Deus. Então Josafá, diante dos inimigos que eram muito mais fortes, muito mais capazes, belicamente falando, muito mais avançados na tecnologia da guerra, da expertise de guerra que esses povos tinham, eram muito maiores. Mas Josafá se prostra, bem, a Bíblia diz muito claramente, porque ele teve medo, porque o povo não sabia o que fazer. Mas havia um plano, havia um projeto, havia algo que Deus havia estabelecido. E aí o povo se derrama, aflige a alma, e agora sim, faz o jejum, e aí o Senhor traz a palavra de alento, né, de edificação, e fala: nessa peleja não tereis que pelejar, tão somente tomai posição, porque essa guerra, essa batalha, essa peleja pertence ao Senhor dos Exércitos. E aí, claro, ele e todo o povo se prostra, porque eles logram êxito. Por quê?
porque era simplesmente pelo jejum em si? Não, mas era o sentimento, era a motivação, era a disposição em buscar a face do Senhor para que a vontade de Deus se estabelecesse naquele lugar e por sobre todo aquele povo e por sobre também Josafá. Então, o jejum, ele precisa ter começo, meio e fim. E precisa ter uma razão. Razão pessoal? Não. Razão de Deus, propósito de Deus, vontade de Deus. Quando eu me proponho a fazer isso, então eu vou afligir a minha alma, porque a minha alma grita. Porque o espírito luta contra a carne contra o espírito. E a minha alma está ali, desculpe o termo, né, como se estivesse no meio do fogo cruzado. Mas a minha alma é que vai nortear. Então é na minha alma vivente que vai ser estabelecida realmente se eu quero ou não viver a vontade do Senhor. Em detrimento às minhas duas características espirituais e orgânicas, né? Ou carnais, ou emocionais. Então isso tudo precisa estar o quê? Totalmente reequilibrado no Senhor. Então o jejum é a aflição da alma. O John Piper já dizia o seguinte, né, em um dos seus livros: o jejum é a fome de Deus. Ele tem um livro que é escrito, né, A Fome de Deus. Por quê? Porque ele fala sobre o jejum. É exatamente isso. Porque o jejum é quando eu me abstenho do pão físico, né? Porque o pão físico simboliza tão somente o pão espiritual, mas é quando eu me proponho a me alimentar do meu pão espiritual. Então eu aflijo a minha alma para alimentar a minha alma com pão espiritual. Para que eu reencontre o equilíbrio no meu ser, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Amanhã temos mais falando sobre o jejum e amanhã às 4h30 nós vamos, né, começar coletivamente, em comunhão, o jejum, né, pela nossa casa, pela nossa família e principalmente pelo nosso país e por tudo isso que está acontecendo. É tempo de jejum, é tempo de consagração, mas ao mesmo tempo com propósito. Ele não pode ser pessoal. O jejum nunca deve ser pessoal, tá? No sentido dos meus parâmetros pessoais. O jejum é jejum de mim. A primeira etapa do meu jejum é jejuar de mim mesmo, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu coloco esses pedidos diante do teu altar. Todos que estão orando aqui conosco, as minhas tias que estão aqui, minha tia Rosália, minha tia Alzira, meus primos, filhos, tios, netos, genros, noras, a tua graça, a tua presença, o teu mover, nossos idosos, avós, ó Deus, marido, esposa, pais, filhos, a tua presença, o teu poder, o teu mover se derramando, ó Deus, sobre o Marco que nós estamos orando, pela Ana Paula que nós estamos clamando, que estão com Covid, também, ó Senhor, a pastora Nadir, uma grande serva de Deus, uma mulher maravilhosa, incrível, que nós estamos orando também por ela, tua graça, tua presença, a família da Nadia Zen, que também está com Covid-19, ó Deus, todos os nossos queridos, a Dona Maria Helena, que nós temos clamado, colocado diante do Senhor, tua presença, o teu poder, o teu mover, sobre cada um de nós que estamos aqui. Ó Deus, os nossos queridos, as nossas famílias, Bispo Antônio que está aqui, a Sílvia com seu ministério, seu esposo, pastores, servos do Senhor, também Joel, Josué, pastores também, Magda, a presença, o poder de Deus, a Mara, pastora, também com seu ministério, com a sua vida, Bispo Antônio, seus familiares, a Eva, Carlos, familiares, Elô, Wesley, familiares, a presença, o poder, Valtir,
Kátia, Raquel, Sueli Felintro, Rosa Araújo, Amanda que está aqui conosco, todos, a presença, o poder, o mover, os meus pais, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, Deus toca, visita, derrama-te, completa a tua obra, ministra-nos, ó Deus, sobre o jejum, sobre essa prática prescrita, proposta e vivida pelo Senhor à flor da pele, e nós também vivamos o verdadeiro jejum pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa geração, pela nossa sociedade. Ensina-nos, ministra o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso entendimento sobre tudo isso, ó Deus, para que tenhamos, para que sejamos assertivos em tudo que fizermos, em tudo que nós nos consagrarmos para fazer ao Senhor, para oficiarmos ao Senhor, e o Senhor receba como louvor, como gratidão, como adoração diante do teu altar. Por isso, ó Deus, ministra, Espírito Santo, nós nos rendemos diante da tua presença, para que o Senhor nos ministre, para que o Senhor se manifeste sobre nós e principalmente através de nós. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Cura, visita, tendões, nervos, coração, pâncreas, ó Deus, circulação sanguínea, plaquetas, pulmões, fígado, rins, tudo aquilo que é necessário para que os nossos queridos se libertem e sejam curados da Covid-19. Toca, visita, cura, ressuscita, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. E agora, nesse momento, Senhor, nós te clamamos pelo nosso país. Tem misericórdia. Senhor, isso que está acontecendo. Deus de poder, que o Senhor possa derramar da tua misericórdia, da tua compaixão, da tua cura, da tua libertação, do teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, como nação do nosso pecado, da transgressão, da iniquidade, do distanciamento do Senhor. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Deus, operacionaliza a tua palavra, para que essa terra tenha paz e para que nós também encontremos a paz. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda adoração e toda majestade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém te possa resistir, porque você carrega o amor de Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, um sábado maravilhoso, um beijo para todos que estão aqui, e que você tenha, assim, dias, horas, momentos maravilhosos, e amanhã, domingo, às 10 horas, estou de volta. Fique na paz. Tchau, tchau.